Lia Carvalho? Isso, Ei, tudo bem, Lia? tudo bem. Ei, que sorrisão! Ficou feliz que deu certo? Fiquei. Foi Foi, uma correria. foi, foi. Mas você já estava esperta? Você já tinha tudo Tava certo? esperta. Tava Ai, esperta. que legal, Lia! E onde você está, Lia? Você está em que cidade? Você está em que lugar? Eu moro no interior do Brasil. Interior, Centro-Oeste, Goiás, no Opa, interior de Goiás. que lugar? Indiara. Fica, a Caramba! gente fica próximo da capital, próximo de Goiânia. Ah, é? Que interessante! Que legal! Nunca ouvi falar nessa cidade. É cidade pequena? É uma cidade pequena, é muito bom aqui. Amo morar aqui. Estou lendo aqui, ó, intolerância alimentar. Lia Carvalho, IF, IL, eu não sei o que significa. Intolerância alimentar. O que é isso? Por quê? Vamos lá. Isso remete à família, um monte de coisa. Então me Vamos lá. conta. Meus filhos, há uns anos atrás, se descobriram com umas intolerâncias alimentares. IF quer dizer intolerância à frutose. Uau, caramba, nunca ouvi falar nisso. Frutose é um açúcar Sim, que da tem fruta. nos vegetais em geral. A gente pensa só na fruta, né? Mas é vegetais em geral. A maioria dos vegetais tem frutose ou frutano, isso. E L é intolerância à lactose, que é mais comum. E aí Uhum. nós descobrimos isso há uns anos atrás. Há pouco tempo atrás eu descobri que eu também tenho, mas é um pouco mais leve. Depois a gente descobriu outras coisas. Descobrimos também, por exemplo, que eu sou neurodivergente. Fizemos Hum. aí o diagnóstico tardio, que chama, né? Caramba, Lia. Então vamos por esse caminho até chegar aí, né? Você já me falou dos filhos e tal, mas vamos lá. Você, voltando um pouco, Indiara. Indiara, você falou que é perto de Goiânia, é isso? Isso, isso. E você é natural de Indiara? Não, não É de sou. onde? Eu sou de Rio Verde, que é uma cidade próxima daqui também, é uma Uhum. cidade, é um agropolo, né? É um Ah, polo de agrocultura e tal. Muito bom também, é uma cidade maravilhosa. Eu gosto muito dessa região, sabe? Eu sou apaixonada na minha região. que legal, que legal. Deixar, eu vou puxar sardinha, eu vou puxar a brasa para cá, para minha sardinha. É que Que é uma região muito ótimo. boa. Poxa, mas isso é muito bom, ser feliz com o lugar em que mora, é maravilhoso, é um Não, é presente. muito bom. Daí nós viemos para cá, para Indiara. Meu Por marido foi quê? transferido para cá pelo trabalho. Ele trabalha na. Eu tenho dificuldade para me lembrar do nome das palavras. Então nós vamos ter aí algumas interrupções para eu lembrar. Ele Sem problema trabalha nenhum. na cooperativa. Lembrei. Ah, caramba. Cooperativa comigo, que é uma cooperativa de agropecuária. Tá. E aí ele foi transferido para cá, nós viemos, isso já há mais de 20 anos, Caramba. e aí achamos nosso local aqui. Então vocês são de Goiás, vocês Nós nasceram em somos Goiás, só que originalmente de somos Rio Verde. goianos, amamos piqui, que é assim, né? Goiano, a maioria dos goianos Aham. conhece o piqui. É verdade, eu já fui para aí, eu adoro, é muito legal. Galinhada com piqui. É. Ô, Lia, e quantos anos você tem? Fiz 50. Tem 50. 50. Jovem. E você tem quantos anos tem seus filhos? Você falou, são quantos? Eu tenho 2 filhos, um casal. Tá, Eu sou péssima com idade, tá? tá. Eu preciso Aproximada, só para eu confirmar ter a uma ideia. idade aí com meu marido. Ele que é o cara das idades. Não tem problema. Eu acredito que a minha filha tem 30 e meu filho tem 23. Tá, não tem problema. Então, é um menino e uma menina, já Isso, adultos, isso, uma, já. uma distância legal entre eles. E me conta uma coisa. Lia, você trabalha? Eu sou microempresária, tem microempresária. Tá certo. É difícil. Eu tenho uma lojinha aqui na frente de casa. Vende o que nessa lojinha? Acessórios para celular. E Ah, faço umas coisinhas de impressão também que eu amo. é? Mas que tipo de impressão? Tipo Xerox, digitalização de Isso, documento? cópias e tal. Às vezes
invento umas coisinhas no Canva, porque eu não me aguento. De tudo um pouco, né? Daí a gente vê um negocinho e fala, isso daqui acho que vira um caderno. Uhum. Eu acho que essa foto seria legal se a gente imprimisse ela, né? Daí a gente imprime, inventa uma coisinha. Amo fazer presentinho, sabe? Ah, que legal. Sabe aquela coisa de tia que gosta de dar presente? Sou eu. Ai, Aí, que tipo, delícia. eu vejo foto nos status dos WhatsApp da vida, ativo. Aí eu vou lá e falo, cara, isso daqui viraria uma fotinho impressa, lindinha. Eu vou lá, tiro, faço cópia, imprimo, faço caixinha, faço negócio e dou de presente. Pronto. Ai, que delícia, que legal. E Amo. assim, só você falando assim me dá uma sensação de que é uma cidade tranquila, um lugar tranquilo. É É gostosinho. isso? É. É uma cidade pequena? É uma cidade pequena, muito gostosinha de morar. É Muito gostosa. bonita? Pontos turísticos. Não Tá. tem. Ah, mas não É, passa por tipo isso assim, a necessariamente. gente quer passear, a gente vai para Goiânia. Vamos para o shopping, vamos para Goiânia. 100 Ah, tá. E quilômetros, dá quanto rapidinho. tempo? 100 quilômetros? 100 quilômetros, dá uma horinha e Ah, tá, pouquinho. certinho. Trânsito legal, duplicada. É. Assim, Legal, legal, Lia. E me conta então essa história da intolerância alimentar que seus filhos perceberam. Como é que foi? Com quantos anos eles. Ou não precisa falar da idade exata, mas enfim, como é que foi esse processo? foi assim. Nós sempre tivemos assim seletividade alimentar, todos da casa. Sempre tivemos a minha comida. Eu nunca fui aquela cozinheira, sabe? Aquela cozinheira. Sempre gostei de cozinhar, mas nunca fui aquela cozinheira. Tipo, nunca gostei de muito tempero e tal. Daí, quando a minha filha casou, ela falou, cara, vou me esbaldar, né? Vou comer tudo aquilo que eu não comia lá em casa, que a minha mãe não fazia. E aí ela começou a passar muito mal. E aí a gente não sabia o que estava acontecendo. Até que um dia chegou, descobriu-se uma médica, a médica olhou para ela e falou, cara, eu acho que só pode ser isso. Fizemos o exame e era intolerância à frutose. Caramba, que coisa! E na prática, como que se manifestou isso, Lia? Então, muita dor no corpo, aí dá desarranjo intestinal, dor de cabeça, problemas de fígado, problemas de rins, ataca tudo. E o que que ela comia de tão diferente quando ela saiu da sua casa, assim? Não, como a minha casa, eu nunca fui muito de fruta, verdura, muito tempero. A minha comida é muito sem tempero, muito leve, muito assim, arroz, feijão, no máximo um chuchuzinho, um negocinho assim. Muito leve, muito, sabe? Arroz, feijão, carne. Eu sou carnívora, muito carnívora. Tipo, eu sou aquela que vejo o boi, ai que lindo, vai virar um churrasco maravilhoso. Tadinho do boi, gente. Eu acho lindo o boizinho, sou apaixonada nele, mas eu já imagino ele assando. Polêmica, né? Mas eu gosto dele, cara. É. Fazer o quê, né? É isso. Então, assim, quando manifestou assim. Daí, meu filho, a gente começou a notar que ele tinha os mesmos sintomas quando consumia muito leite, quando consumia outras coisas. E aí a gente levou, eu falei, vamos aproveitar, vamos fazer o exame. E batata deu, só que o dele deu muito mais forte. Caramba, que coisa! Também a frutose, Lia? Também a frutose. E a frutose dele foi severa. Foi tipo, causa pneumonia, foi, tipo, sabe, uma coisa assim, perca de fígado. A gente teve casos extremos, assim. Vou nem entrar no mérito, que a coisa foi muito, muito ruim. E Nossa. aí eu fui me especializando em alimentos que não tivesse o mínimo de frutose possível. Caramba, me dá um exemplo de alimento assim que é muito rico em frutose que a gente nem imagina, assim, tem alguns? Cenoura, por exemplo. Super. Cenoura, né? Tipo, todo mundo come cenoura. Uhum, uhum. Arroz. Arroz O também? meu filho, ele não consegue se alimentar de arroz. Arroz causa muitas dores nele. Arroz Caramba, refogadinho, entendeu? Alho, cebola, ele não olha. consegue. Até hoje ele não consegue. A minha filha já consegue, fez todo um tratamento e tal, ela já consegue. Meu filho até hoje não consegue consumir alho, cebola, nenhum tipo de legume. Caramba, e ele sente falta? Que é engraçado, né? Não, Não, né? ele não sente, porque ele passava muito mal. Ah, sim, sim, sim. Então aí ele não sente. Nossa, que coisa. E fruta, nem pensar. Não, fruta nem pensar. Mas, gente, Aí eu fui pensando assim em mim, tipo, quando eu era criança,
E eu nunca fui também de comer essas coisas. E a minha mãe ficava muito brava comigo. Tem que comer, tem que comer. E eu comia e eu não gostava. Olha que E eu coisa, passava né? mal, e aquela coisa. E sempre tinha essa dúvida, né? E aí, quando eu cresci e pude escolher, eu escolhi não ter em casa. Aí eu Uhum. fazia às vezes pro meu marido, mas eu achava aquilo tão sem lógica. Ai, gente, comer isso foi tão sem lógica. Comer Talvez já fosse o seu organismo, né, demonstrando que aquilo não era bom, né, mais do que o sabor, né, já fosse quase que uma reação natural, né. exato, exato. Aí por isso que eu coloquei na minha bio aí, IFL, Ah, intolerância que alimentar. interessante. E você tem um canal, assim, o seu perfil, você fala sobre isso, é isso? Isso. Aí por um tempo eu tive um canal, hoje tadinho, tá lá abandonado no YouTube, que ainda tem lá algumas receitas, algumas pessoas ainda vão lá, visitam, às vezes até entram em contato comigo, que tem lá algumas receitas, porque é muito difícil para quem acaba de receber o diagnóstico, principalmente. Ela se perde, vai comer o quê? Vou morrer de fome. Depois a pessoa vai desenvolvendo as próprias receitas, mas no início é muito, muito difícil. Nossa, Ali, eu imagino. Aí, por exemplo, eu desenvolvi, por exemplo, um bolo com glacê, sem Nossa, frutose, caramba, porque era uma coisa que eu sentia falta. Eu queria um bolo confeitado, mas sem frutose. caramba, Eu que falei, cara, interessante. tem que ter um jeito. Aí eu desenvolvi, tem lá no canal lá. Eu nem lembro mais como que faz, porque já faz muitos anos. Mas eu desenvolvi. Não é assim, ai, que delícia. Não é Uhum, aquele bolo que você pode montar um super bolo. uhum. Mas dá para comer, cara. Dá para Mas comer. assim, Olia, vocês têm uma intolerância, eu já entendi que o seu filho é o que, né, tem essa intolerância mais forte, mas, por exemplo, é num nível, assim, que você não pode ter o mínimo contato com um prato com cenoura, ou, assim, se tiver um pouquinho de cenoura ralada, Não, no caso dele é nada. nada. Nada, nem medicamento com recipiente que tenha frutose. Mas ele sofre com isso? Sofre. Principalmente a parte de medicamento, porque daí, por exemplo, você vai ao médico, você tem que lembrar os recipientes que pode e que não pode. Então tem a lista, te leva para o médico. Aí tem médico que aceita, tem médico que acha que a gente está querendo dar uma de médico com ele. Uhum, uhum. Não é todo profissional que aceita. Caramba, mas e as restrições, assim, na vida social, no dia a dia, assim, de vocês? Aí não só dele, mas de vocês. Como é que é isso? Então, isso é uma coisa mais complicada, Anitta, porque como a gente recebeu como fala? Diagnóstico. Diagnóstico, isso. Como a gente recebeu esse diagnóstico? Já depois que os meninos, a minha filha já era adulta, meu filho já era adolescente, nós já tínhamos uma vida social já estabelecida. Isso foi antes da pandemia. E aí, quando nós recebemos esse diagnóstico, eu cheguei a ouvir de alguns amigos que nós não seríamos mais convidados para a Hum. casa deles, porque eles não saberiam nos receber. Então, isso é bem, bem complicado. Também houve casos em que, por exemplo, pessoa, com boa vontade, eu acho, que a pessoa virou e disse assim: olha, eu fiz uma comida específica para o fulano, e daí tinha coisa que ele não podia. Só que aí a gente Gente, sempre levou a marmitinha. Depois do diagnóstico, a gente passou a levar a marmitinha. Comeu porque iria passar mal. Então, caramba, assim, Elia, mas até o diagnóstico, a rotina do seu filho era assim, ele ficava doente muito frequentemente? ficava. Muito, muito. Sempre. Nós tínhamos uma rotina hospitalar muito intensa. Caramba! Comum essa alergia à frutose ou é uma coisa bem... Então, aí, ó, você até falou uma palavra interessante, porque não é alergia. Porque se Ah, fosse alergia, nós teríamos descoberto antes. interessante. Intolerância, né? Eu falei É errado. intolerância. É mais complicado. Porque assim, ó, se fosse alergia, ou ele teria morrido, Teria uma reação, né? teria resolvido no caso, por exemplo, né? Uhum. Morreu, acabou. Ou a gente teria descoberto. Mas como é intolerância, o corpo vai se intoxicando aos poucos. Que E a coisa vai interessante. ficando pior. Faz todo sentido. Por Então isso a que coisa muita vai. gente descobre tardiamente, né? Exatamente. Então a coisa vai ficando pior no decorrer do tempo. Quanto mais, por exemplo, Intoxicação. hoje eu estou com 50 anos, hoje eu não consigo consumir produtos que não sejam zero lactose. Eu não consigo. E eu conseguia, por exemplo, uma vez ao mês eu conseguia. Hoje eu já não consigo mais, porque o meu corpo já não consegue mais lidar com leite
que não seja enzimado. Uhum. E o seu marido? Ele tem essa intolerância? Não, E não aí, como é tem. que é? Então, cara, meu marido é o meu herói, porque ele lidou tão bem, Que sabe? legal. Ele é o suporte da família, porque Ai, que ele lidou lindo. muito bem, tanto com a exclusão do grupo social, que foi bem pesado, né? Porque a gente tinha um grupo social, a gente convivia ali, tinha todo um rolê, né, com todo mundo e tal, e aí a gente foi vendo ser excluído do grupo social, né? Por mais que a gente fosse levando e tal, e aí a gente também foi se excluindo, não só a gente foi sendo excluído, como a gente também foi se excluindo. Uhum. E meu filho adolescente, ele foi também se retraindo e tal, foi vivendo no mundinho dele. E eu também, minha filha já era casada na época. Mas o meu marido, ele é o meu herói, sim, porque ele é o suporte, ele carrega a gente no colo. Daí ele adotou o novo estilo de comida da casa. Eu faço para ele as comidinhas dele quando dá, eu vejo assim, faz muito tempo, às vezes, que eu não faço um refogadinho de legume, alguma coisa. Eu vou lá e compro um legume já picadinho, tá, amiga? Facilitar. Vou lá, compro, faço um refogadinho para ele. Às vezes meu filho faz também para ele alguma coisa, Ai, que uma lindo. Seu filho mora com saladinha. vocês? Sim, sim, ele mora Ah, com a que gente. legal. Aí ele faz o almoço pro pai, faz um refogadinho pro pai, alguma coisa. E é isso. Ai, que bom, mas é ótimo, ainda bem, melhor assim, né? Não, ele é o suporte Que mesmo. legal. Olia, e me fala sobre a sua neurodivergência. Como é que foi isso, hein? Esse diagnóstico? Então, foi uma surpresa. Outra, né? Cara, vamos iniciar? Vou me apresentar. Sou um alienígena. Olá. Porque era assim que eu me sentia. Sério? E eu ainda me sinto assim, tá? Em diversas ocasiões eu ainda me paro e falo: pera, calma, onde estou? Quem sou eu? O que eu faço aqui? Eu ainda me Jura? sinto assim. É, porque eu fui diagnosticada aos 48 anos, então não foi nem aos 45 do segundo tempo, foi aos Foi aos 48. 48. Autista, nível 2 de suporte. Caramba, Lia. E como você percebe, eu sou altamente falante, né? Mas o meu maior déficit é na comunicação. Como? Como assim? De que forma? Nossa, e você fala super bem. Você tem um vocabulário ótimo. Eu já fui até radialista. Então, dá para perceber que você se Aí expressa. nós temos um problema, porque a minha dificuldade é que eu tenho dificuldade na comunicação, porque eu tenho dificuldade para compreender e ser compreendida. Então, às vezes, assim, na interlocução social, na coisa mais pessoal, eu não consigo ser compreendida. Por exemplo, numa consulta médica, eu não consigo explicar para o médico o que eu estou sentindo. Caramba! E eu não consigo compreender o que o médico me passa. E eu só vim, e o pior é isso, que eu só vim entender isso após o diagnóstico. E como é que era? Como é que foi chegar aos 48, assim, como uma autista de nível de suporte 2? Então, foi muito complicado. De novo, eu volto para o meu marido e digo que ele é meu herói. Porque nós temos 35 anos de casado. Caramba! Que legal. Olha isso. Eu digo que, cara, ele me carregou esses anos. Vamos lá. Por quê? Porque eu já caçei muita confusão. Eu já briguei muito, porque eu não compreendia que as pessoas não pensavam como eu, as pessoas não escutavam como eu e as pessoas não enxergavam como eu. Após o diagnóstico, teve todo um trabalho com a minha assistente terapêutica maravilhosa que me ensinou isso. Inclusive, antes até do diagnóstico, que foi ela que me deu essa possibilidade de que eu poderia ser autista, ela me mandou um vídeo, como que seria a visão de um autista. Foi aí que me deu esse start. Aí ela falou assim, olha, assiste esse vídeo. Aí eu assisti o vídeo, eu falei, não, todo mundo enxerga e ouve desse jeito. Aí ela falou, não, amiga, deixa eu te contar. Assim é a visão e a audição de um autista. E eu fiquei muito
muito brava, porque aquilo ali era a minha forma de enxergar e de ouvir. E aí eu passei uma semana muito brava com ela, depois eu voltei humildemente e disse, oi, é assim que eu vejo e enxergo. E aí ela foi me dizer e tal, olha, vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar. E E é aí eu procurei. recente, né, Lia? É super recente, faz só 2 anos Só isso. 2 anos. Mas e aí, você procurou essa assistente terapêutica por quê? Se você não Na sabia. verdade, olha, aí vamos lá, pandemia maravilhosa. Eu amo a pandemia, tá? Vamos lá, eu Isolamento sou, total. entendeu? Amo a pandemia por conta do isolamento e por conta que eu perdi o olfato, que era uma das coisas que mais me fazia mal. Eu hoje sou feliz porque eu não sinto cheiro. Maravilha! Porque eu passava muito, muito mal com qualquer tipo de cheiro. Sempre na minha vida, eu sempre odiei perfume, odiei pessoas, porque pessoas têm cheiro, humanos têm cheiro. Isso é muito ruim, entendeu? E aí eu falava isso para as pessoas me chamavam de nojentinha, de ai, que coisa. Eu passava mal no supermercado, em todos os corredores, eu passava mal nos hospitais, eu passava mal em todos os lugares por conta do cheiro. Eu tenho enxaqueca crônica por conta do cheiro. Então, quando eu perdi o olfato, para mim foi maravilhoso. Você teve Covid, então? Eu tive Covid e perdi o olfato. Eu não tô nem aí, cara. Eu perdi um pouco do paladar? Perdi, mas eu já sei a textura dos alimentos, tá tudo bem, entendeu? Eu já sei mais ou menos que gosto tem, eu como, tá bom. Tudo bem que eu como algumas coisas queimadas hoje em dia e não percebo, mas tá tudo bem. E aí, voltando lá para minha amiga Tami, o que acontece? Conversando com pessoas aleatórias no Twitter, fizemos lá um grupo de amigos que gostavam mais ou menos dos mesmos assuntos, Tami estava lá, e aí ela começou a observar os assuntos e tal, falando um pouquinho a respeito das intolerâncias alimentares do meu filho e tal. O filho dela apresentou algumas intolerâncias, ela me chamou no privado por conta disso, e aí a gente começou a conversar, periquito e papagaio, ela viu o meu jeito e tal, e aí ela acendeu. Por quê? Porque ela trabalha com isso. Ela é assistente terapêutica especializada em autismo. Que legal. Então, eu falo que foi assim um presente de Jeová para mim, porque eu precisava disso. Sabe? Eu estava de verdade a ponto de cometer suicídio. Jura, Lia? Juro, porque é muito difícil você ser alienígena dentro da própria casa. Eu sempre usei, eu não sei quem eu sou até hoje. Tem 2 anos do diagnóstico. Eu ainda não sei dizer o que eu gosto. O que eu gosto? Eu ainda não sei. Mas em que campo? Em todos os campos da vida, eu ainda não sei. Por exemplo, eu sei que eu não consigo ficar numa sala de aula. Isso eu sei. Eu não consegui, por exemplo, fazer faculdade, porque eu sei que eu não consigo ficar numa sala de aula, porque as pessoas são idiotas. Mas as pessoas fazem perguntas idiotas. Isso é engraçada, Lia. Tipo, o professor entra para dar aula, fica 15 minutos contando piada. Cara, eu não tenho 15 minutos para perder para o professor ficar 15 minutos contando piada. Você entende? Aí eu fui expulsa da sala por conta disso. Não dá, amiga. Não dá. Não, entendeu? Aí, eu sei que isso não dá para mim, então não fiz faculdade. Mas o que eu gosto? Eu não sei. Tá, eu tô descobrindo agora o que eu gosto de comer, por exemplo. Até o meu diagnóstico, eu nunca dizia não. Nunca. Se me chamassem para ir para um restaurante, vamos? Não. Cheio, lotado de gente. Aquilo ali ia me fazer passar mal. Eu sabia que eu ia passar mal. Por que eu ia passar mal? Eu não sabia. Mas eu sabia que eu ia passar mal. Mas vamos. Tá todo mundo indo? Vamos. Sorrisão ali. Entendeu? Eu me achava uma péssima criatura de Deus. Porque eu não conseguia fazer oração. Caramba. Sabe por quê? Tá lá, por exemplo, a pessoa fazendo oração em voz alta. Aí a pessoa falava lá, obrigado pelo planeta Terra. A minha cabeça ia lá no planeta Terra, que está girando em torno de si mesmo, em torno de uma estrela de quinta grandeza, que está
na Via Láctea. Aí, de repente, eu tava, todo mundo já tinha terminado a oração, eu continuava lá na Via Láctea, entendeu? Então, aí eu falava, cara, já terminou a oração. Eita, E você, criança, você já sentia isso? já. Como que Eu era? fui assim, em casa, eu fui muito mandada calar a boca, para de perguntar. Eu perguntava muito. Eu tenho poucas lembranças. Uma das coisas que eu tenho é déficit de memória. Então, assim, eu tenho poucas lembranças. O que eu sei são coisas que foram contadas para mim por outras pessoas. Então, eu não tenho lembranças minhas. Mas as pessoas contam que, por exemplo, eu apanhei muito quando criança por isso, porque toda hora alguém me mandava calar a boca, porque eu perguntava por que isso, como foi feito, como que isso, como que aquilo, né? Daí na escola, eu passava muito mal, muito mal. Se me mandassem ficar na fila, por exemplo, eu passava mal. Se me deixassem no sol, na fila, antigamente tinha muito isso, né? Faz fila para entrar na sala. Daí ficava aquele monte de criança no sol. Eu passava mal, eu desmaiava. Daí mãe era chamada na escola. Daí eu chegava em casa e apanhava, né? Óbvio, né? Porque a mãe foi chamada na escola, saía do serviço, apanhava, óbvio. Normal. É, me contam isso, né? Daí, na sala de aula, eu era sempre essa bichona, porque, tipo, chegavam os livros. Na primeira semana eu já tinha lido todos os livros. Ah, tinha esse lado também. E corrigia. Eu não só lia, como eu corrigia os livros. Daí chegava na sala e falava para o professor: olha, esse livro está com este erro, isso aqui já foi corrigido, este país não existe mais, esta fronteira está marcada errado. E daí o professor ia dar aula e falava: não, isso daí já não existe mais, não, isso daí está errado. Isso daqui tem que fazer assim. E, Ai, que pena, né? Que era assim naquela época, né, Lia? Porque assim. não, mas aí, quando a neuropsicóloga me falou, né, as altas habilidades treinar, Uhum. eu sou burrinha, amiga. Não, não tem como eu ter altas habilidades. Eu nunca terminei uma faculdade. Eu não tenho um emprego estável. Eu sempre fui mandada embora. Nunca fiquei em lugar nenhum. Nunca fiz nada. Olha, eu fiz tem um monte de coisa que eu fiz, nunca terminei nada. Aí ela falou justamente por isso. O mundo não sabe lidar, não está preparado, né? Então, o que foge do padrão, Não fica. naturalmente. É. É. Ai, que duro, mas que bom que você agora sabe, né? Como você se sente depois de saber qual é a mudança que isso causa, Lia? Então, aí veio uma outra questão, sabe, Rita? Que deixa eu te perguntar uma coisa. Como que você é chamada? É Anitta ou Anitta? Cara, se eu te disser que hoje rolou esse papo aqui na minha casa, você não vai acreditar, juro por Deus. Eu, meu marido, meu filho, que eu falo, não, a minha mãe, minha família me chama de Anitta, Anitta, mas tem Uhum. muita gente que fala Anitta, gente mais velha, geralmente, Anitta, mas A então, minha irmã se chama Anitta, que só que aí a legal, gente chama ela de Anitta. Anitta, E, mas na minha família é mais Anitta mesmo, ok, mas do jeito que quiser, para mim, então tá bom. beleza. Como eu estava te falando, rolou um outro problema após o diagnóstico, que é o seguinte. Eu sempre fui aquela pessoa que acompanhou os amigos, os parentes, as pessoas que estavam ao meu redor para o psicólogo. Sempre levei todo mundo, psicólogo, psiquiatra, vamos para o médico, você está com depressão, você está deprimido. Quando chegava a minha vez, eu não acreditava que eu estava com depressão. Mesmo quando o médico falava, eu não acreditava. Por quê? Eu nunca tive sintoma clássico, eu nunca chorei, eu nunca parei de comer, eu nunca tive uma insônia por conta disso, ou nunca dormi demais. Eu nunca fiquei triste, sabe? Nunca tive aquela tristeza, aquela melancolia, nunca, 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 nunca. Quando eu tive o diagnóstico, e aí foi a luta, a psiquiatra que me ajudou nesse processo e tal, ela tem um problema pessoal, não pôde mais atender, então eu fiquei sem psiquiatra. Logo após a pandemia, tá? Sem psiquiatra, recebi o laudo, tarará, sem psiquiatra, e aí a gente na luta para conseguir um psiquiatra. Chegava no psiquiatra, não, laudo não vale nada. Olhava para minha cara, nunca que você é autista, você é casada. Levava para outro psiquiatra, que você está querendo chamar atenção, vai arrumar um outro namorado que você sabe.
vai caçar um serviço, entendeu? Então foi assim, e isso foi me pegando. Cada dia que eu ia cheguei eu falei para ele, olha, eu tô com vontade de cometer um suicídio. Ele virou para mim e falou assim, se tivesse mesmo, você já tinha se matado. Isso porque antes, de fora do consultório, eu tinha tido uma crise de pânico. E aí a gente tem um grupo de meninas que a Tami ajuda e administra esse grupo, e elas me ajudaram a sair da crise de pânico para entrar na consulta. E aí, quando ele falou isso, eu falei, quer saber? Eu acho que é mesmo, né? Zé, se quisesse mesmo, eu tinha matado, né? Vou resolver esse assunto. Vou sair daqui, vou fazer esse negócio direito. É sério, Lia? Cara, se o profissional falou, fala pra mim que não. Não é? Tô autorizada. Gente do céu. Saí de lá, ele me passou, inclusive, um medicamento. Olha, né? Olha o rolê que a gente vive nessa vida. Me passou um medicamento, eu falei, te passar aqui um antidepressivo aqui, só porque, né? Falar que você não veio. Daqui um mês você volta aqui. E aquele medicamento foi me jogando cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. E eu estava fazendo terapia online e tal, e a psicóloga foi vendo que aquele negócio estava assim, estava degringolando, né? E a minha assistente terapêutica também, vendo que tinha alguma coisa errada, e eu já não queria mais as sessões, e aquele negócio, o trem foi piorando. E aí a psicóloga e a terapeuta entrou em contato com o meu marido e falou, olha, corre, porque tem um trem errado aí, ela vai cometer. E, na verdade, eu já tinha tentado. Só que não tinha dado certo. Lia do céu. Caramba, que coisa. Aí eu cheguei nele e falei, cara, eu tentei, mas não deu certo. E o seu marido não sabia de nada, ele soube realmente por meio delas, das duas. Soube por meio delas. E aí eu falei, não, eu tentei, mas não deu certo. Mas aí, você tentou mesmo, você estava decidida ou foi num... eu tinha resolvido tudo que tinha para resolver, deixei tudo arrumado, sabe assim, tudo bem esquematizado. Caramba. E aí foi quando eu caí a ficha, eu tenho depressão. Foi só nesse momento, entendeu? Que eu falei, eu acho que eu estou doente. Eu acho que eu realmente estou doente. Porque eu não faria isso se eu não estivesse doente. Claro. Né? Uhum. E aí foi a hora que meu marido falou, vou atrás de um médico. E aí ele conseguiu um médico maravilhoso, maravilhoso. Ai, que bom. Que me atendeu e foi assim, o médico. Ai, que bom, Lia. Sabe? E aí, e uma coisa que, sabe quando as portas se abrem e aí as coisas funcionam? E aí eu comecei realmente a entender. Eu tô com um gato aqui querendo Eu sei, não tem problema, não tem problema nenhum. Aí as coisas começaram a funcionar. Por quê? Até então, eu tinha feito um monte de curso, tá? Isso já tinha passado um ano que eu estava fazendo terapia, mas não estava funcionando. Por quê? Eu não tinha compreendido, mesmo eu fazendo um monte de curso, porque depois do laudo, eu fiz um monte de curso sobre autismo, sobre altas habilidades, sobre um monte de coisa. Porém, a doença estava ali instalada no meu cérebro. Então, a química do meu cérebro não estava reguladinha. Nada ia funcionar, porque a química do cérebro estava bagunçada. Caramba, Lia, mas quanta coisa para você administrar, quanta coisa. Aí, quando eu cheguei lá nesse médico, ele chegou em mim e falou assim, vamos conversar então? Agora vamos entender? Olha, existem depressões de vários formatos. Não precisa ser só essa depressão. E aí foi quando eu entendi, tá, então ok, eu posso estar doente com uma doença chamada depressão, mas que não apresenta os mesmos Mais clássicos. sintomas. Uhum. Então, eu posso estar doente com essa doença. Entendeu? Porque eu falei, cara, não é possível que até nisso eu sou diferente. Né?
sempre sorridente, sempre, né? Alto astral, todo mundo fala assim, ai, cara, você é muito alto astral, não sei o quê. Não é possível. Cadê o choro? Aí ele falou assim, cara, você nunca chora? Aí eu falei, chora escondido no banheiro. Ele falou assim, ah, tá, então você chora. Você não tem insônia? Eu falei, não, tenho, mas é eu comigo mesma ali e tal. Mas você não fica ruminando algum pensamento? Ah, eu até fico, mas eu dou um jeito nos meus pensamentos, eu mudo ele, eu consigo trabalhar ele, eu já sei que é ruminação. Por quê? Aí entra a tal das altas habilidades, o cérebro já sabe as coisas. Que não, a alta habilidade tem hora que não serve para nada, mas tem hora que serve para alguma coisa. Entendeu? E aí acaba mascarando alguma coisa, atrapalha. E aí, quando eu aceitei que eu estava doente, aí eu aceitei o tratamento. Aí vem a medicação, aí vem a terapia correta, porque daí eu aceitei. Aí, beleza, estamos bem agora, um aninho. E olha para você ver que interessante, eu fui sentir o efeito da medicação 1 ano depois. Ele, desde o início, ele falou assim, olha, vai demorar um pouquinho. Tem gente que demora 15 dias para sentir, tem gente que demora um mês. Eu, com 1 ano, eu cheguei nele e falei assim, senti. Ah, e como é que foi essa sensação? Você lembra? Você lembra do Lembro, porque momento? ficou marcado, porque era para eu sentir, assim, era para eu tomar e sentir assim, meio que. Sabe quando você toma uma cervejinha? E aí você fica meio leve, Uhum. assim, tal. Era para eu sentir isso. E aí eu tava esperando. E eu Ai, tomava ali, tadinha. entendeu? Eu Tadinha. tomava e ia fazer as coisas, tomava medicação à noite, ia fazer as coisas, não sentia nada. Daí um dia minha filha estava aqui, que ela não mora na mesma cidade que eu. E ela estava aqui, eu tomei. Ela foi conversando, ela começou a ficar longe. Aí eu falei, cara, eu senti. Ai, que Que legal. legal, eu senti. Aí eu falei, cara, eu sou vitoriosa e eu persisti. Na hora eu pensei isso. Olha que doido. Eu falei, eu sou vitoriosa, eu persisti no tratamento. Eu acho, na hora eu pensei, né? Eu acho que tem 1 ano. Mas olha que legal, eu senti. Aí, no outro dia, eu fui pensar, eu acho que esse remédio é cumulativo, né? Porque daí foi 1 ano acumulando para poder Caramba. efeito. E aí eu fui conversar com a psicóloga e com a assistente terapêutica, elas falaram, não, é cumulativo, e por isso que muita gente desiste do tratamento antes, Esperando. porque não sente, e aí espera, não sente e desiste. Caramba, Que Lia. legal, desistir, olha que legal. Bom, que coisa boa. E agora já faz 1 ano que você está tomando, Já faz mais de 1 ano, mais de 1 ano. e esse Eu, vou- eu, vou sentimento. te, eu vou te Fala. falar uma coisa, assim, ó, o que que acontece? Eu convivi com a doença depressão a minha vida toda. Eu não me lembro de ser diferente. Então, eu não sei o que esperar. Eu nunca tive esse negócio de, ai, dia cinza, dia amarelo, dia. Nunca tive isso, entende? Eu não sei o Uhum. que esperar, o que ser diferente. Aí eu não sei até onde vai a neurodivergência, até onde é a depressão, até onde é a ansiedade, entendeu? Eu não sei o que é um, o que é outro. Eu estou aprendendo agora, por exemplo, o nome das emoções, o que eu estou sentindo. Então, tem muita coisa que eu estou aprendendo agora. Eu sou recém-nascida. Então, é tudo muito novo para mim. E eu estou me divertindo nesse caminho. Interessante. Estou Te me divertindo. incomoda? Te incomoda ser diferente, assim, se sentir um alien? Ou para você, assim, você é desse jeito e tá tudo bem, isso não é uma questão? Como é que você Cara, lida? às vezes me incomoda. Às vezes me incomoda porque eu me perco no querer ser, sabe? Por exemplo, quando eu olho, né, os pares, né? Quem são as pessoas que estão à minha volta, que estão mais ou menos na minha idade e tal, e o que elas fizeram da vida, o que elas são hoje, e aí eu olho para mim e falo, cara, poxa, né? Se eu for fazer minha lista de coisas que eu já fiz na minha vida, eu já fiz tanto, e cadê eu, né? Não, não, não.
Só que aí, se eu olho elas, falo, cara, elas não fizeram nem a metade do que eu já fiz também. Então, você não acha que isso sempre depende de um referencial, né? Isso, então, Porque esse é o louco da minha cabeça, porque a minha cabeça, ela tem uma dualidade, Anitta, enorme, tá? Eu digo sempre isso para minha psicóloga, que é o seguinte, a minha, a minha pessoa vai sempre para o negativo, tá? Toda a vida. Só que eu aprendi desde cedo que ninguém gosta de uma pessoa negativa. Então, eu aprendi desde cedo a lutar contra o negativo. Então, eu vou ser sempre aquela pessoa que, se você me mostrar uma carniça, um pedaço de carniça, eu vou ver algo de bom ali. Nem que seja um matinho nascendo naquela carniça, vai ter, entendeu? Doutrinada. Foi fora Isso, da eu sua fui doutrinada, exatamente. E às vezes eu falo, cara, não precisa disso tudo. Deixa a carniça ser só uma carniça. Mas tá ali dentro de mim esse negócio. E das das altas habilidades que devem favorecer essa facilidade de entender as coisas rápido. Exatamente. Existe um nome que é o pensamento arborizado, Nossa, que é o seguinte, o meu pensamento, ele é o seguinte, você dá um grão de arroz. Desse grão de arroz, ele vai nascer uma planta. E essa planta, cada folha é um pensamento novo. E ele vai arborizar. É assim que é o pensamento de uma pessoa, da maioria, pelo menos, com altas habilidades. A minha tendência pessoal é ir para o lado negativo, mas eu fui doutrinada a ir contra. Então, entendi. para cada pensamento negativo, eu tenho ali 2 positivos. E aí, o que sai da minha boca vai ser o positivo. Mas lá dentro da cabeça tá lá o negativo. Caramba, que Isso é muito complexo. chato. É muito chato. Entendeu? Aqui dentro tá lá. Tem uma dualidade enorme. Não, mas super interessante tudo isso, Lia, que você está falando. Muito interessante. Eu não tenho lembranças. Como eu te disse, eu não me lembro. Por exemplo, se eu te encontrar na rua e estiver fora deste contexto, eu não vou te reconhecer. Não é porque eu sou uma pessoa metida, tá? Mas é porque eu não reconheço mesmo as pessoas. E muita gente chega em mim e fala, oi, como você está? Você está bem? Fulano, como é que tá? E eu, tá todo mundo bem, a sua família. E aí eu pergunto pela família, porque todo mundo tem família. Porque eu não reconheço as pessoas. Tá, tudo bem, tá? Aí eu já tenho ali a técnica que é o seguinte, se minha filha, ou meu filho, ou meu marido estiver ao meu lado, eles falam aqui baixinho no meu ouvido, olha, é fulano, tá? Eu te conheci algum dia em tal lugar, tá? Eu conheço, gente. Eu brinco que qualquer dia desse eu vou olhar no espelho do banheiro e falar, que legal, acabei de ver uma mulher linda no meu banheiro. Sou eu. Que coisa boa! Ô, Lia, me conta agora, ó, já encaminhando para o fim. Você gosta você se sente bem na sua pele? Tem dia que sim, tem dia que não. Depende muito. Tem dia que eu falo, cara, para que acordei? Né? Não, eu acho que, não sei, mas eu acho que todo mundo é assim, Anitta. Acho que a gente é meio hipócrita quando fala, ai, que felicidade! Todo mundo muito feliz. Não, amiga, vamos lá, vamos ser verdadeiros, vamos, né? Tem dia que a gente é super feliz. Hoje eu estou muito feliz, porque eu queria muito ter essa conversa contigo. Ai, que bom, De Lia! verdade, de verdade. Faz parte da minha terapia, entendeu? Psicólogas e assistentes terapeutas estão de férias. Peguei a Anitta como minha terapeuta. Ai, que bom, Lia! Não, eu não tenho formação em psicologia, sou uma mera jornalista, mas eu acho que eu faço uma escuta Amiga, atenta. mas conversar é uma terapia maravilhosa. Se falta muito escuta. Escuta de qualidade. Eu acho que o Escuta de problema, o que as qualidade. pessoas estão carentes hoje é exatamente disso. Por isso que as pessoas estão buscando muito tentar a entrevista e tal, porque elas estão carentes da escuta de O qualidade. Ricardo falou a respeito da escuta da IA, e é justamente por isso, porque a IA fica calada para você falar. Exatamente. Entendeu? Ela não fica colocando os próprios problemas, entendeu? Eu não uso, mas eu já vi pessoas comentando isso. A IA fica calada, você fala, ela aceita ouvir. Ela fala o que você quer escutar, né? Ela fala o Exatamente. que você quer escutar.
Então é isso, eu tem dia que eu gosto de mim, gosto de ser eu, tem dia que eu falo, cara, eu podia continuar dormindo para quem sabe o amanhã. Normal. Me fala uma coisa, o que você achou dessa entrevista? O que você sentiu? Como foi para você? Eu entrei nessa entrevista com zero expectativa. Eu falei para mim, falei, olha, vamos entrar com zero expectativa? Porque se não der nada, não deu, não vamos ficar tristinhos. Se der alguma coisa, foi uhul, que legal. Mas eu vou te falar que é 1000%. Amei muito conversar contigo. Que bom, Li, eu adorei falar com você, dei A altas gente entrou risadas. em assuntos que, cara, nem a ver, nem imaginei. Foi muito bom. Eu adorei, adorei, aprendi muito com você, Lia, Ah, muito, que nada, muito. eu que aprendi. Não, é sério, é sério. Eu tenho aprendido muito aqui nessas entrevistas com pessoas, né, Eu anônimas. tenho amado assistir suas entrevistas, Ai, que amado. Ver o jeito bom, que você conduz, é muito bom te ouvir. que bom, Lia. Ai, eu amo fazer isso, né? Ah, que bom, que bom. É sua É, profissão, amiga, é, deu certo. Ai, olha, exatamente. eu te chamando de amiga, né? Ai, que Não, é amiga, amiga. É isso, é isso. Eu amei, foi um prazer, de verdade.